aspectos processuais aqui das ações de alimentos. Vamos lá? Primeiro aqui o artigo 53 do Código de Processo Civil atual. Competência de foro. Então, olha lá, é competente o foro, inciso 1º, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável do domicílio, aí seria domicílio do guardião, do filho incapaz, do domicílio do casal, caso não haja o filho incapaz, do domicílio do réu. Enfim, vem trazendo aqui. Mas o que nos importa agora é o inciso 2º, olha lá. É competente o foro, inciso 2º, do domicílio ou residência do alimentando para ação em que se pedem alimentos, tá? Então aqui vem trazendo competência de foro, beleza? Tudo certo? E claro que isso aqui pode se modificar, isso aí é uma questão processual que vocês, se não tiveram essa matéria, com toda certeza ainda a terão, tá bem? No caso dos idosos, as ações serão propostas no seu foro de domicílio, né, o artigo 80, lá do próprio Estatuto do Idoso, e tem uma lei. Tem uma lei que é a Lei de Alimentos, ela é específica, é a Lei 5478 de 68. Anota aí, Lei 5478 de 68, tá? Bom, quem que tem legitimidade para entrar com essa ação de alimentos? Vejam bem, aqui a criança, vamos supor os pais, ou o pai ou a mãe prestando alimentos para aquele filho, tá? Quem que tem legitimidade? É a criança ou o adolescente. Mas se eles são incapazes, eles terão que ser representados ou assistidos, vocês concordam comigo? Tanto é que na ação, como é que vem? Fulaninho de tal, menor impúbere, vírgula, neste ato representado por sua genitora ou por seu genitor, por seu advogado, que essa subscreve, vem propor ação de alimentos em face do seu pai ou da sua mãe aqui, ou até mesmo dos avós, em se tratando de alimentos avoengos. Repito, alimentos avoengos sempre caráter subsidiário e ou complementar. No caso dos alimentos gravídicos, eu já tinha falado que a legitimidade é da mãe, tá? E também aqui, em alguns casos, o MP tem legitimidade para propor essa ação, tá bem? Então aqui no roteiro de aula até coloco para vocês, ó, no 8.4, estamos lá no slide, deixa eu ver aqui qual que é o número do slide, 35, tá? Então, como que deve constar a petição inicial, ou seja, toda essa parte procedimental que aqui não me cabe falar, a possibilidade inclusive de desconto em folha de pagamento, e aqui vai a dica de uma advogada. Sempre que possível pedir esse desconto, para você não ficar à mercê do alimentante, ficar ali com aquela boa vontade. Inclusive muitas das vezes eu vejo eles, olha, se você ficar me enchendo o saco, eu não vou depositar o alimento, não vou depositar a pensão aqui pro filho, tá? Então, eu sempre acho que é interessante pedir aqui desconto em folha de pagamento. Então, na própria inicial, nos pedidos, pede que seja expedido o ofício ali para a empresa pagante, né? A empregadora daquele que vai pagar alimentos. Uma outra coisa que eu também gosto de pedir é que o arbitramento da pensão, em alguns casos, que ele seja definido com base no salário mínimo, mesmo porque o salário mínimo, em tese, por mais que suba pouco, tem aumentos, né? E uma outra coisa, eu também sempre peço que entre aqui férias e 13º, tá bem? Mas o salário mínimo, geralmente a gente pede quando o alimentante, ele não possui trabalho regular de carteira assinada. Então eu gosto ali de pedir que seja baseado em salário mínimo, tá? Aí sim, vejam bem, se você tem uma sentença judicial ou aquele acordo ali que foi homologado de alimentos, né, que teve, inclusive, se tem
um menor, adolescente, né, criança ou adolescente envolvidos, o MP vai ter que se manifestar, mas enfim, você tem ali um título executivo, você tem uma sentença, portanto você tem um título executivo judicial. Se você tem um título executivo judicial, se o alimentante deixa de pagar, o que você pode fazer? Você não precisa entrar em juízo para reconhecer que aquela pessoa deve. Não, você já tem ali o título executivo judicial. O que você vai fazer? Executar. Você vai entrar com processo de execução. Quem que vai ser o exequente? Nesse caso aqui que nós estamos falando, o menor, representado pelo seu representante legal, pelo seu genitor ali. Quem que vai ser executado? O outro genitor, né? Que deveria pagar alimentos, ok? Então, olha só, existem duas possibilidades. Ou a prisão civil ou a penhora de bens. Vamos para o próximo.